Olá, irmãos, um excelente dia a todos, um dia abençoado. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo sobre nós. Hoje nós vamos partilhar o último capítulo do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhes: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão filho de João, ama-me mais do que a estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estava inclinado sobre o seu peito durante a ceia. E lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair?
Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: Não morrerás, não morrerá mais. Que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fazendo um apanhado aqui de todo esse evangelho, a gente entendendo sobre a vida de João, quem foi João, o que significa João, quer dizer, Deus é misericordioso. João nasceu em Betsaida, faleceu em Éfeso, atual Turquia, segundo relatos. Ele era o mais jovem dos apóstolos, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Tinha como profissão a de pescador e ocupava o lugar de primeiro plano entre os apóstolos. Por ter maior proximidade com Jesus, João se declarava, e era conhecido entre alguns, o discípulo que Jesus mais amava. Lembramos que João, na Santa Ceia, como diz a palavra, reclinou-se para encostar a cabeça no peito do Mestre, Jesus. Em outra ocasião muito conhecida por nós, João é quem estava junto à Virgem Maria, ao pé da cruz, citado em João 19, 26 e 27. Quando Jesus se transfigurou, João, Pedro e Tiago eram que estavam lá. João e Tiago foram chamados pelo mestre de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, por não serem delicados, apesar da notória espiritualidade de João. João esteve desterrado, exilado, banido em Pátimos, por ter dado testemunho de Jesus. Durante a perseguição que sofrera de Domiciano, por volta do ano de 81 a 96 d.C. 2 anos depois, Nerva, substituto de Domiciano, concedeu anistia geral, fazendo com que João pudesse retornar a Éfeso. Dali ele escreveu o Apocalipse, as 3 cartas que levam o seu nome e o último e 4º evangelho. João gozava de grande prestígio, admiração, respeito, por ter vivido com Jesus e testemunhado uma vida terrena, santa e de benfeitorias, justiça, entre outras coisas, e ainda por ter visto a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor. Por isso, na Ásia, ele ainda gozava de grande autoridade. Os valores dos seus ensinamentos, dos seus conhecimentos, inclusive por ser, com quase 100 anos, o único discípulo vivo, até mesmo em Roma. Ao longo desse estudo, podemos constatar que João deparou-se com uma situação muito ruim para a igreja. Perseguições de Nero, que se estendeu com o seu sucessor Domiciano. Heresias que davam força ao movimento gnóstico e dentro e fora da igreja. Aí vem o grande desafio. Por ser o único que ainda estava vivo, que havia vivido com Jesus de fato, Deus dá uma missão a João, a de ser a sustentação da igreja naquele pior momento. Há relatos imprecisos de que João morreu com quase 100 anos no período do governo de Trajano.
Suas pregações, seus escritos anunciavam e anunciam o triunfo da nossa igreja. Nesse período de estudo, abordamos 21 títulos e vários outros subtítulos. O primeiro, o Verbo Divino, as bodas de Caná, a conversa de Jesus com Nicodemo, a samaritana, a cura de um paralítico, multiplicação dos pães, festa dos tabernáculos, a mulher adúltera, o cego de nascença, o bom pastor, ressurreição de Lázaro, jantar em Betânia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus único caminho, a videira e os ramos, obra do Paráclito, Jesus ora ao Pai em favor de si mesmo, paixão e ressurreição de Jesus, Pilatos, crucificação e morte de Jesus, ressurreição e aparição a Maria Madalena e aparição na Galileia. Em cada capítulo, podemos constatar que João usava uma linguagem que nos faz conhecer melhor o Pai por meio do ministério de Jesus, seu Filho. Uma marca constante nesses ensinamentos é que aqueles que vivem conforme os ensinamentos de Jesus podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. Sabemos que, embora os escritos de João sejam dirigidos a todos, o cerne dessa mensagem era para um público específico, a igreja. O propósito era de convencer outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20:31. O Evangelho segundo João tem uma particularidade. Quase 100%, 92% dele, do seu material, não se encontram nos outros três evangelhos. Isso ratifica a intenção, o alvo de João, a igreja que já tinha entendimento sobre Jesus, como dito anteriormente. Um exemplo dessa particularidade dos 7 milagres relatados por João, 5 não constam nos outros 3 evangelhos. Isso se dá porque João relata o ministério de Jesus mais para o lado da Judéia, enquanto os outros 3 evangelistas mais para o lado da Galileia. O Evangelho de João é doutrinário e tendo como temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, amar ao próximo e acreditar no Salvador. Um pequeno resumo aí, capítulo a capítulo, nós podemos apreciar, estudar a ação e os relatos de João. No primeiro, João assegura a divindade e a missão de Jesus de proporcionar salvação a todos os homens, registrar o batismo de Jesus e o chamado de alguns discípulos. Do 2 ao 4, Jesus transforma a água em vinho, ensina Nicodemos sobre o renascimento espiritual e afirma à mulher na fonte que ele é o Cristo, cura o filho de um nobre. De 5 a 7, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, alimenta mais de 5.000 pessoas, discursa sobre o pão da vida e proclama que ele é o Messias, e afirma na festa dos tabernáculos que só quem o recebe pode alcançar a vida eterna. Na situação da mulher, de 8 a 10, na situação da mulher pega em adultério, Jesus ensina sobre compaixão e arrependimento. Se apresenta como o grande eu sou, cura um homem cego de nascença e descreve-se como o bom pastor, aquele que ama e dá a sua vida em prol das suas ovelhas.
de 11 a 13, Jesus ressuscita Lázaro, mostrando-se mais forte do que a morte. Lava os pés dos discípulos e os ensina a amar uns aos outros. Jesus ensina a seus discípulos, de 14 a 16, a relação entre amor e obediência. Promete enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ministra ele próprio seus discípulos. Se declara como a videira verdadeira e que venceu o mundo. Jesus oferece, do 17º ao 19º, a oração intercessória em favor dos seus discípulos e aqueles que creem em seus ensinamentos. Jesus é traído, julgado, condenado, sofrimento na cruz, morte, sepultamento. E, para finalizar, do 20 ao 21, Jesus ressuscita e aparece a Maria Madalena e depois a alguns dos seus discípulos no mar da Galileia. E, como eu acabei de ler, dá a missão, a grande missão a Pedro, de liderar seus discípulos para a grande missão. E hoje, nós somos esse povo tão amado, somos esses discípulos que o Senhor escolheu, e por conseguinte, sucessores de Pedro, como o Papa em João fica compreendido que se cumprirdes essas coisas, sereis felizes sobre a condição de as praticardes. Se compreenderdes essas coisas, serei felizes sob condição de as praticardes. Foi o recado à época e é o recado para nós, os discípulos. Amém? Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Esse estudo tem sido e vai ser muito bom. Nos fez aproximar, e ter essa relação íntima com o nosso Senhor. Ratifica as promessas de Deus em nossa vida. E eu lembro daquela passagem, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E a gente ainda conhece muito pouco, ou esquece do que estuda, da palavra do nosso Senhor. Então tem sido muito gratificante para mim. Agradeço a Deus por ter esperado desde aquela época que foi presencial esse estudo, e agora continua por aqui. Graça e paz a todos, um excelente dia para todos.